Tem uma cena do Gary que eu nunca consigo tirar da cabeça. E não é uma cena importante, não é um episódio especial, é um daqueles momentos de fundo em que a câmera passa e quase não registra o que acontece. O Gary estava do lado, lendo, concentrado, todo posturado, com um tipo de atenção que você só tem quando está realmente absorvendo algo de verdade. Eu fui rever esse momento mais vezes do que eu gostaria de admitir, porque existe uma diferença enorme entre um desenho animado dando personalidade cômica a um bicho e um desenho animado colocando comportamento que não foi pedido no bicho. Gary, ao longo da série inteira, acumula esse tipo de coisa, comportamentos que não foram solicitados pela narrativa, detalhes que aparecem, desconfortam levemente e somem antes que você pense muito. Tem até mesmo um episódio em que ele some. O Bob passa dias procurando pela cidade, em pânico total, enquanto a vida do Gary estava sendo completamente outra. Amigos, rotina, uma senhora que o conhecia pelo nome, uma vida inteira paralela que o Bob nunca sabia que existia. Como alguém que escolheu aquela casa, mas sempre tinha outras opções, que ficou na casa do Bob Esponja, naquele abacaxi, por decisão, não por dependência. Tem um episódio em que ele resolve instantaneamente um problema que o Bob vinha tentando resolver há episódios inteiros, sem esforço, sem hesitação, com uma expressão de alguém que já sabia a resposta antes mesmo da pergunta existir. E cara, tem o olhar. Os olhos do Gary são hastes, né? Aquelas bolinhas na ponta com dois pauzinhos. O design mais simples que um molusco animado poderia ter. Mas tem momentos em que ele olha pra câmera de um jeito que esses olhos não deveriam conseguir fazer. De um jeito que não é de um bichinho normal, um bichinho curioso. É de alguém, algum ser que está avaliando a situação, processando, chegando a alguma conclusão e escolhendo conscientemente não revelar o que sabe. Por muito tempo eu jogava esse desconforto pra debaixo do tapete. É o universo maluco do Bob Esponja, eu me dizia. É um design de um personagem, é exagero cômico, até eu rever o episódio Regras da Idiotice. Se você não lembra, esse é o episódio em que o Patrick descobre que é da Realeza, herdeiro legítimo do trono da Fenda do Biquinho. É o tipo de episódio que a série usa como um veículo pra piada. Patrick ser o rei é uma premissa absurda, né? A situação escala de forma hilária, tudo bem. Só que no meio de todo aquele caos, aparece uma árvore genealógica na tela. Uma árvore com nomes, com conexões, com gerações de uma linhagem remontada à história da cidade. E nessa árvore aparece Gary, caracol do Bob Esponja, na linhagem do Patrick, e eles são parentes. A série colocou isso na tela por poucos segundos, fez uma graça em cima e cortou para a próxima cena, envolvendo principalmente o Patrick e sua idiotice. Como se não tivesse mostrado nada demais, nada de relevante. Pra quem não sabe, o Gary é a representação de um molusco gastrópode, enquanto o Patrick é um equidodermo. E esses dois seres não têm relação evolutiva nenhuma no mundo real. São grupos completamente separados, sem ancestral em comum. E cara, no universo de Bob Esponja, enquanto ainda fazia sentido, né, porque para as últimas temporadas não faz muito, mesmo com toda a liberdade criativa que a série se dá, os personagens seguem uma lógica interna. Bob Esponja é uma esponja, Patrick é uma estrela do mar, Sandy é um esquilo. A série estiliza muitas vezes, mas respeita o que os personagens são. Então, por que Gary e Patrick estariam na mesma linhagem, cara? Erros de continuidade Bob Esponja tem aos montes, tá? Mas ninguém consegue colocar um erro de continuidade dentro de uma árvore genealógica com texto, com tudo. É algo que foi colocado propositalmente. Foi uma escolha, e escolhas têm razão de existir. Vamos lá aqui. Dois personagens da mesma família, os dois com comportamentos que não se encaixam nos papéis que ocupam, os dois com lampejos de algo maior do que parecem ser, que desconfortam e somem antes que alguém questione tudo. Gary esconde algo, Patrick esconde algo, a gente já falou sobre o Patrick, e os dois estão na mesma família. Isso não é coincidência, é a primeira pista de um padrão que a série constrói ao longo de décadas sem nunca nomear. E quando você começa a puxar esse fio, o que aparece do outro lado é muito maior do que uma piada sobre árvore genealógica. Para entender o que eles estão escondendo aqui, a gente precisa revisitar um outro episódio, que todo mundo acha que é só mais uma piada aleatória e nunca mais assiste de novo. Patrick cai de um penhasco, bate a cabeça de um jeito específico e acorda diferente. A mente dele, que normalmente é um lugar horrível, que não pensa em nada, de repente se tornou uma coisa completamente diferente. Ele começa a citar a ciência com precisão, debate física com a Sandy de igual para igual. A Sandy presta atenção, leva a sério, o que por si só já é sinal suficiente que não é um fingimento. A arte, a linguagem dele muda totalmente. Só que o detalhe que as pessoas ignoram não é a inteligência em si, é o que a inteligência faz com ele. Quando o Patrick fica assim, ele para de conseguir estar com Bob, olha para os amigos e vê alguém simples demais, alguém que não entende o que acontece de verdade na vida. E isso não é crueldade, é o isolamento natural das pessoas inteligentes, de quem percebeu o tamanho real do fosso entre o que você enxerga e o que as pessoas comuns ao seu redor conseguem acompanhar. O Patrick inteligente não é um personagem mais completo, ele é um personagem preso dentro de uma lucidez que não foi pedida. E quando ele percebe isso, quando a solidão da própria consciência
bate de frente, o que ele faz? Ele destrói a própria mente, escolhe voltar para a versão burra, para a versão confortável, para a versão que consegue existir ao lado do Bob Esponja sem enxergar o fosso entre eles. E isso é uma decisão filosófica muito específica, tomada por alguém que conhece as opções e prefere a ignorância consciente ao conhecimento solitário. Mas o que havia naquela mente dele que precisava ser apagado, você me pergunta? E é aqui que o hambúrguer de Siri entra nisso tudo. E eu sei que mudou totalmente o assunto, é mudança brusca da bexiga, mas segura por um segundo que vai valer a pena, tá? Em Bob Esponja, um herói fora d'água, a fórmula secreta desaparece. A Fina do Biquíni não entra em crise econômica, ela entra em colapso. Cara, um colapso de verdade. Tribos armadas competindo por comida, estruturas sociais destruídas, um mundo pós-apocalíptico gerado pela ausência de uma receita. Isso é desproporcional demais, né? Não faz sentido. Se fosse só sobre alimento, qualquer substituto funcionaria. Uma pizza, um hot dog, qualquer coisa. Mas nada funciona. A ausência específica daquela forma desfaz a realidade daquele lugar de um jeito que vai muito além da fome. Como se o hambúrguer de Siri não fosse comida, como se ele fosse uma estrutura daquele lugar, como se a Fina do Biquíni precisasse daquilo para continuar sendo o que é. E então o filme apresenta o responsável pelo equilíbrio cósmico universal, um golfinho chamado Bolhas. Um golfinho, né? Responsável por manter planetas alinhados, estrelas nos lugares certos, a estrutura da própria realidade funcionando. E o problema que ele fez abandonar o posto foi a ausência dos hambúrgueres de Siri, porque estava desequilibrando tudo. O guardião do cosmos teve que largar sua função por causa de um sanduíche. E se você assistiu isso aqui rindo, eu entendo completamente, muito bom, mas para agora e pensa de verdade no que aquele filme estava dizendo. Existe uma conexão direta entre aquela receita e a estabilidade daquele pedaço da realidade, do universo. O hambúrguer de Siri é o combustível, não é uma metáfora, é um combustível de uma anomalia chamada Fenda do Biquíni. Ok, entenderam isso, né? Agora vamos voltar pro Patrick. Quando ele fica inteligente, ele para de comer o hambúrguer, fica lúcido, distante, isolado. Quando escolhe voltar a ser burro, ele volta a comer, como se a inconsciência e o consumo compulsivo daquele item fossem faces da mesma coisa. Um protocolo que o Patrick aplica a si mesmo toda vez que sua mente começa a enxergar longe demais. E o maior consumidor desse combustível cósmico da Fina do Biquíni é parente de um caracol que age como se já estivesse sabendo tudo, se já tivesse visto tudo, e ele parece ser a pessoa mais inteligente, que está preparada para tudo. Mas existe uma hierarquia por trás de tudo isso, e vocês vão entender. E entendê-la é o que muda o peso de cada peça dita até agora. Bolhas não é um detalhe do filme, ele é a confirmação de algo que a série construía em segundo plano há temporadas inteiras, de um jeito que a maioria das pessoas processou como um gag recorrente e seguiu em frente. Quando algo impróprio acontece no universo de Bob Esponja, o que aparece no lugar do som? É o som de um golfinho, literalmente. É a piada de sempre, um guinchadinho substituindo qualquer coisa que não pode ser dita ao ar. Uma referência, obviamente, à censura da TV, né, que incorpora todo o elemento interno. Todo mundo ri e passa, só que a aparição de Bolhas transforma essa piada em algo literal. Os golfinhos em Bob Esponja são os sensores de tudo, os guardiões, seres que operam numa camada acima da realidade visível da Fina do Biquíni, que não participam das narrativas, mas a supervisionam. Bolhas tem nome, tem rosto, mas a função é a mesma que a série vinha sugerindo com humor lá atrás. Alguém que existe fora olhando para dentro, corrigindo qualquer coisa que sai do limite que deveria existir naquele universo. Agora vamos olhar o Plankton também. Plankton passa a série inteira tentando roubar a fórmula secreta. Todo mundo trata isso como piada recorrente do vilão que nunca vence. É tentativa, fracasso, próxima temporada, tentativa, fracasso, próxima temporada. É isso. Mas no filme, quando a fórmula some de verdade, a cidade desmorona. O que isso aqui significa? Que Plankton, em algum nível de consciência, sempre soube o que aquilo representava. Não é uma ambição de empresário para poder derrubar um restaurante competidor. É o entendimento de que a fórmula secreta do hambúrguer de Siri é a chave de controle de algo muito maior do que apenas um restaurante concorrente. Plankton não quer a receita para vender hambúrgueres. Plankton quer o poder real que mantém a Fina do Biquíni funcionando. E Plankton é, junto com o Gary, uma das criaturas mais afiadas e inteligentes de toda a cidade. Dois seres num lugar cheio de criaturas simples, os dois perseguindo objetivos que parecem pequenos à superfície, dominar a cidade e ser um bom pet, mas que, olhando com atenção, parecem muito maiores, como se ambos tivessem acesso a uma camada de entendimento que o cidadão médio da Fina do Biquíni nunca vai alcançar, como se ambos soubessem em graus diferentes o que realmente está em jogo. Entenderam? Guarda isso aí também. Agora vamos para os Atlantes. Eu sei que estamos misturando muita coisa, mas vai fazer sentido no final das contas. No especial da Atlântida, a série apresenta uma civilização antiga e tecnologicamente avançada existindo em uma outra camada da realidade, separada da Fina do Biquíni moderna. Artes com milênios de história, ciência que nenhum personagem contemporâneo conseguiu alcançar, memórias de um mundo que existiu antes. Eles são os percussores de verdade, a tentativa número 1, a civilização que chegou mais perto do que não deveria ter alcançado, e por causa disso foi contida. E o holandês voador, um semideus que atravessa
parede física, que remodela o ambiente por onde passa, que existe entre dimensões e aterroriza os mortais como parte da rotina, demonstra algo muito específico quando o assunto são os Atlantes. Ele tem cautela e respeito. Prestem atenção, tá? Um ser que causa pânico em criaturas marinhas com facilidade, que lida com o sobrenatural como se fosse uma rotina dele normal, recua diante daquela civilização antiga. E isso não é uma consistência do personagem, é reconhecimento de que existe uma estrutura, e que nessa estrutura existem seres que estão acima dele. Porque a Fina do Bikini tem camadas que os próprios personagens não percebem. Golfinhos estão no topo, como guardiões cósmicos operando acima da realidade visível, corrigindo quando o sistema sai do lugar. Atlantes existem numa camada intermediária, uma civilização que chegou perto demais de algo e foi contida, guardando uma tecnologia que a modernidade da Fina do Bikini não consegue alcançar. O holandês voador surge como semideus regional ali, ciente das camadas acima dele, mas sem acesso real a elas. E a Fina do Bikini existe como uma anomalia dentro dessa estrutura toda, um experimento que depende de um elemento específico para não entrar em colapso. Quando você olha para essa hierarquia e depois olha para onde o Gary e o Patrick se encaixam nela, uma conclusão começa a surgir que é difícil de ignorar. Dois descendentes de uma linhagem da realeza, com acesso histórico a camadas de poder que cidadãos comuns da Fina do Bikini nunca percebem, vivendo em posições aparentemente insignificantes na mesma rua. Um finge não entender nada, o outro finge ser um animal de estimação. Patrick carrega a linhagem certa, exatamente. Ele consome o elemento que mantém o equilíbrio daquele lugar mais do que qualquer outro personagem, com uma consciência que vai além do que aquele tique cósmico. Ele tem lapsos de inteligência muito grandes, fora do comum. E toda vez que a mente dele acessa algo maior, algo que não cabe ao personagem apresentado como o mais burro da série, ele suprime aquilo. Gary está na mesma linhagem, na mesma árvore genealógica que a série mostrou e fingiu não ter mostrado, e está posicionado na casa vizinha do Patrick, do outro lado da rua, dentro do cotidiano dele ainda, sem que o Patrick precise ir atrás de nada. Pensa na improbabilidade disso. A Fina do Bikini é uma cidade inteira, gigante. Gary poderia existir em qualquer endereço, em qualquer casa, com qualquer dono, mas ele está ali naquela rua específica, naquela casa específica, ao lado daquele personagem específico. A hipótese mais direta e mais perturbadora que nós temos aqui, quando nós colocamos todas as peças no lugar, é que o Gary não foi parar na casa do Bob Esponja por acaso e nem por decisão do próprio Bob Esponja de querer um pet. Gary está ali por causa de quem mora ao lado dele, debaixo daquela pedra. Porque o Patrick é o ponto de equilíbrio de algo que não pode desmoronar. E algum ser que vive lá no topo dessa pirâmide, em alguma camada daquela hierarquia, colocou ali um observador com uma capacidade suficiente para garantir que esse equilíbrio se mantesse. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui é que Gary está de olho no Patrick, não como uma ameaça, ele tá ali como uma garantia de que nada de errado vai acontecer, como alguém que entende que o maior consumidor do combustível cósmico da cidade, o portador de uma linhagem com acesso real ao poder daquela estrutura, o único que demonstra lampejos de consciência suficientes para entender o que está acontecendo, não pode ser simplesmente deixado sem acompanhamento. Lembra dos olhos do Gary que eu mencionei lá no começo? A gente não consegue descrever aquele olhar com uma coisa simples, porque ele parece carregar peso demais para um animal de estimação, e existe uma razão para isso. Não é um design descuidado, não é exagero cômico, é um olhar de alguém que está cumprindo uma função e que de vez em quando as telas estão longe dele, deixa escapar que sabe exatamente o que está fazendo. Patrick, por sua vez, sabe, mas não de forma completa, tá? Mas em algum lugar enterrado sobre a ignorância deliberada dele, Patrick entende o papel que ocupa na cidade, entende o papel que ocupa no mundo, entende que Gary não está ali à toa, entende que aquela linhagem que não combina biologicamente não é um detalhe de um episódio esquecível, e ele escolhe repetidamente não fazer nada com esse entendimento, porque fazer algo significa acordar de verdade, e ficar acordado de verdade significa enxergar a estrutura inteira, as camadas de sociedade que existem, os golfinhos operando acima da realidade visível, os Atlantes que tentaram ascender e acessar a realidade dos golfinhos e foram contidos, o equilíbrio frágil que aquela receita específica mantém, e perceber que você está no centro de algo que foi construído ao redor da sua existência, sem que ninguém pedisse sua permissão. É isso que o episódio do Patrick Inteligente está dizendo quando você tira o humor da frente. Não é sobre uma inteligência versus burrice, é sobre o custo de ver as coisas como elas são. Patrick teve acesso a isso, viu onde aquele caminho vai e escolheu ficar debaixo da pedra, continuar burro. Ele escolheu estar consumindo um hambúrguer de siri. E Gary fica ali do lado, todo dia, fingindo não perceber nada, fingindo que aquele olhar que ele dá para as câmeras de vez em quando é só uma curiosidade de um caracol, sem nada por trás. Sem Gary, Patrick não poderia existir muito bem. Sem Patrick, Gary não tinha necessidade de estar ali. Enfim, por hoje é isso. Muito obrigado por quem ficou nessa loucura. E comenta aqui pra mim, eu sempre soube do Gary, se você também entendeu. Porque agora que você viu, não tem mais como desver.